Depois de muitos anos, finalmente retornamos a essa franquia icônica do terror. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e vamos falar sobre O Exorcista, o Devoto. Um pai entra em completo desespero quando sua filha e uma amiguinha da escola se perdem na floresta. Mas a grande questão é como elas retornam de lá, com hábitos completamente diferentes. Lançado em 2023, O Exorcista, o Devoto conta com direção de David Gordon Green, que provavelmente você conhece por ele também ter conduzido o remake A Volta de Halloween, com um primeiro filme lá em 2018 e um último filme fechando a trilogia no ano passado, 2022. E aqui, após o estúdio adquirir os direitos de O Exorcista, ele é incumbido de levar essa franquia em uma nova trilogia, que continua os eventos do filme original, o clássico dirigido por William Friedkin. E assim, desde que as primeiras pessoas assistiram a esse filme, começou um burburinho muito negativo. Muito se falou mal dele na internet, mesmo antes de ser lançado. Um vídeo do Dalia Nogari, por exemplo, viralizou, com ele adjetivando o filme das piores coisas possíveis. Então eu já fui ao cinema com uma expectativa negativa até. Estava esperando uma bomba completa. Não tinha expectativa alguma e eu odiei o filme. Não só odiei o filme, eu detestei o filme do começo ao fim. E talvez até por conta disso, na primeira hora do filme eu fui surpreendido e fiquei instigado. Cara, o que as pessoas não gostaram desse filme? Tá tão interessante, a condução de algumas cenas é tão eficiente. Mas aí foi quando a gente chegou na segunda metade, na segunda hora dele, que tudo fez sentido e eu entendi a revolta. E o longa se inicia numa formatação tanto quanto convencional, bem comum, inclusive nesses filmes da Blumhouse. Começa com flashback, estabelecendo um trauma do personagem principal, logo depois a gente vem para os dias atuais, conhece a sua rotina, o seu dia a dia, até que o ponto de conflito seja estabelecido. E nesse sentido mais prático de condução da história, até que é um filme eficiente, que consegue trazer umas coisas, uns elementos interessantes e boas ideias. Ele também imprime uma dinâmica um pouco mais moderna à obra. E quando eu uso essa expressão, eu estou me referindo aos cortes um pouco mais rápidos, a uma montagem mais enérgica, mais dinâmica, uma câmera que não para tão quieta, ela está sempre se movendo, ela está sempre tentando mostrar alguma coisa diferente. É uma tendência em especial desses filmes de terror mais voltados para o público jovem. Isso aparece aqui, indo obviamente numa certa contramão do clássico, que é um filme mais formalista, um filme um pouco mais engessado. Eu não estou usando isso aqui como demérito, é algo da época e algo que funciona muito para o Exorcista original. Mas voltando ao filme novo, acho também que ele consegue criar um ou outro momento de tensão interessante, tem uns sustos bem posicionados. Eu sei que tem uma galera aí que é hater do jumpscare, mas se bem usado, ele é super bem-vindo e aqui ele aparece de forma interessante. É uma ida, digamos assim, a um terror mais frontal, numa época que a gente está vendo o terror psicológico sendo muito enaltecido, sendo muito aclamado. Então até valorizo essa abordagem sendo trazida para essa franquia. E aí você pode até usar o argumento que tais elementos descaracterizam o filme, tiram a identidade dessa franquia e que poderia remetê-lo ao filme clássico. E isso de fato acontece aqui. Tirando um ou outro ponto, é um filme muito distante do O Exorcista do Friedkin, mas que tenta compensar isso com o uso da nostalgia. Então vem aquela música icônica, bem marcada dentro do filme, que quando toca você percebe de cara, além, é claro, da presença de Ellen Burstyn, a mãe da Regan no primeiro filme. Tirando essa questão da nostalgia,
ela tá lá basicamente para introduzir o tema exorcismo e depois ela é logo escanteada. O seu tempo de tela em si é pequeno e a sua importância, convenhamos, também é. Sua presença é bem mais um aceno para o fã do que qualquer outra coisa. E é a partir justamente da chegada dela na trama que tudo desanda. É aquele ponto do meio do filme que eu comentei com vocês no começo da crítica. The body and the blood. Catherine. The body and the blood. The body and the blood. O longa acaba caminhando por um caminho extremamente questionável, onde ele tenta incorporar novos elementos ao filme clássico de exorcismo, para além do padre exorcizando uma pessoa possuída, que não vão casando tão bem, não vai havendo uma sinergia e principalmente não vai havendo naturalidade. Quando você vê, simplesmente tem 10 pessoas na sala pro exorcismo, cada um representando determinada coisa, vira uma bagunça, ninguém tá integrado, e aí você pode até vir com a desculpa, a ideia foi mostrar que eles não estavam integrados, por isso e aquilo. Cara, não funciona pra estrutura do filme, você fica um tanto quanto perdido até. Quem é essa pessoa? Por que ela tá aí? Qual o vínculo dela com a família? Nada faz muito sentido. E pra fechar tudo isso, a direção ainda abraça umas tosquices, umas breguices que eu realmente não entendi. A ponto de ter uma sequência de uma galera vindo em direção à câmera, em câmera lenta, num contraluz, uma musiquinha de fundo e um discurso inspirador. Cara, isso é muito piegas. Além de, claro, uma forçação muito grande do roteiro para inserir uma temática de diversidade religiosa. E aqui eu vou usar muitas aspas. Inclusive, era uma coisa que poderia ser bem explorada. Havia caminhos para tal, mas a forma com que o diretor escolheu levar isso dentro do roteiro não funciona de forma alguma. Agora, já caminhando para os finalmente e fazendo uma visão geral, O Exorcista, o Devoto é um filme que de começo me enganou com alguns elementos interessantes, mas logo ele se perde. É um exorcista sem cara de exorcista, e para forçar esse nome, para forçar essa inserção na franquia, ele puxa alguns elementos que simplesmente não conversam com a história que estava sendo contada. Ellen Burst, uma baita atriz completamente desperdiçada. O resto do elenco parece automático, está muito engessado, falta entrosamento, falta química, a dinâmica não é bem estabelecida e principalmente não é bem desenvolvida. É um filme que tem até boas ideias, boas sacadas, mas nenhuma dessas ideias vai pra frente. Mas e você? O que achou do filme? Já assistiu? Se não, quais as suas expectativas? Me conta aqui nos comentários, vamos conversar. Além disso, é claro, deixa o like e se inscreve no canal, ativando o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Me ajuda e te ajuda bastante. Compartilha também e é isso. Valeu, falou e fui!